Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para a nossa segunda aula. O tema da aula é potencial elétrico, um tema bastante abstrato, porém com muita aplicabilidade no campo científico e também tecnológico, como a gente vai ver nos exercícios de aplicações, tá bom? Então vamos lá, vamos comigo. Deixa eu começar a apresentação aqui. É só um minutinho. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Então, essa aula está dividida nessas 6 partes, né? A gente vai primeiro definir energia potencial elétrica, tá? Porque é muito importante, sem ela a gente não consegue definir o potencial elétrico. Depois a gente vem para a parte matemática, né? Que é a descrição da equação, né? do potencial elétrico. E alguns exemplos do potencial elétrico em campo elétrico, né? Definição de diferença de potencial, super importante, né? Porque tem relação ali com o início da eletrodinâmica, e diferença de potencial em campo elétrico uniforme também, que tem muitas aplicações tecnológicas e científicas também, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente vai falar de energia potencial gravitacional. Olha, esse nome, potencial, tá? A gente já ouviu falar. A gente ouviu falar de... Desculpa, a gente estava falando de energia potencial elétrica, né? Então, quer dizer, potencial a gente já ouviu falar lá no potencial gravitacional, tá certo? Então, o que é uma coisa em potencial? É uma coisa que pode ser, mas ainda não é. Então, quando a gente pensa em energia potencial, tem uma quantidade de energia ali, mas a gente não consegue verificar essa quantidade de energia porque ela não se manifesta. De que forma que uma quantidade de energia se manifesta? A partir de um movimento que a gente observe, né? Aí a gente vê que realmente tem energia cinética. Por conta de algum aquecimento que a gente também observe ali, aí a gente vê que tem de fato uma energia térmica ou uma luz que se acende, não é? Então quer dizer, a energia potencial ela existe, mas ela está ali pronta para ser utilizada, né? Utilizada para essas coisas aí que a gente falou, né? Ou movimento, ou calor, ou luz, tá? O som, outras coisas mais. Então, a energia potencial elétrica, ela se assemelha muito ao potencial gravitacional por conta desse nome, potencial, tá bom? E lá na potencial gravitacional, a gente definiu ela, né, na parte mecânica, como o trabalho realizado pela força-peso, ou por uma força externa, né? Contrária à força-peso. Nesse caso, seria para ganhar energia potencial gravitacional, tá bom? E como é que vai ser aqui a analogia com a energia potencial elétrica? Bom, imagina aqui que a gente tenha um objeto que lembra muito aquele gerador Van der Graaf lá do laboratório, que vocês ainda não conheceram, mas vão conhecer, tá bom? Então, olha, a gente tem um gerador Van der Graaf, ele é uma esfera metálica carregada eletricamente, né? Que não precisa ser metálica, pode ser isolante também, tá? Como a gente viu na aula passada. As cargas, se for metálica, elas vão se distribuir aqui na superfície externa do condutor, tá certo? E vão criar essa região de campo elétrico aqui, evidenciada, né, que é uma região de campo elétrico, pelas linhas de campo elétrico, que aqui também podem ser chamadas por linhas de força, ok? Agora você imagine que eu tenho uma carga aqui, ó, que está afastada dessa esfera que está carregada e fixa, tá bom? Ela fica fixa no espaço, ela não se movimenta. A carga que pode se movimentar é essa aqui, né? Essa carga a gente chama de carga de prova. A mesma carga de prova que a gente usou para definir o campo elétrico, tá bom? Então veja, conforme a gente vai aproximando essa esfera aqui do corpo carregado, né? A gente vai fazendo uma força para romper o quê? A repulsão, porque são cargas de mesmo sinal, então elas vão se repelir, tá certo? Então essa força exercida pela nossa mão, ela vai realizar trabalho, tá? A equação do trabalho aqui, que a gente já viu lá na parte de energia potencial gravitacional, essa equação do trabalho, ela diz o seguinte: o trabalho é realizado todas as vezes que a gente exerce uma força e desloca, né, uma força sobre um corpo, e desloca esse corpo, tá? Então, no campo gravitacional, a única diferença para aqui, né, que deixava mais simples lá o cálculo do trabalho realizado, é que a força, que nesse caso é peso, né,
ela é constante. Ela não aumenta nem diminui, ela permanece constante conforme o objeto vai se deslocando. Considerando aqui que o trabalho tenha sido realizado pela força-peso lá, né, ou por uma força que contrabalance a peso, que não gere aceleração, uma força constante, tá? Então, o que acontece? Se a gente vai calcular o trabalho é a força vezes a distância. Trabalho é uma quantidade escalar, tá? Não depende da direção. A gente pode calcular a partir dessa área aqui, ó. Aqui está o peso, que é, digamos, a altura aqui desse retângulo, e aqui está a distância, que é a base desse retângulo. Ok? Então a gente calcula o trabalho a partir de área. Trabalho é numericamente igual a área. Só que aqui na eletricidade, a força, como vocês se lembram, né? Essa força ela não é constante. Quanto mais a gente vai se aproximando do objeto que está carregado ali, né, com a nossa carga de prova, tá? Essa força vai ficando mais intensa. Por quê? Porque é uma força que depende inversamente do quadrado da distância. Então, se a gente está diminuindo aqui, né? Se a gente está diminuindo essa distância, a força vai aumentando lá, quadraticamente, tá certo? Então, o que acontece? Não é tão simples calcular o trabalho. Trabalho força vezes a distância, né? Então, essa aqui é a diferença. Aqui é um pouquinho mais complicado. Como é que a gente faz para calcular o trabalho? Né? A gente, na verdade, calcula essa área, da mesma forma que lá no campo gravitacional. Só que calcular essa área, né? Para calcular essa área, a gente precisa do cálculo diferencial integral, tá bom? Eu vou deixar aqui um card que vai levar você para um vídeo onde eu vou explicar como que a gente calcula essa área aí, tá? Bom, não deixa de ir lá não, vai lá, tá bom? Os interessados podem ir lá e vai ser tudo conceitualmente e numericamente também, tá? Enfim. Então, nós temos aí a definição da energia potencial elétrica, ok? Se elas estão a uma distância D, né, a carga grandona e a carga pequenininha de prova, no vácuo, a energia potencial elétrica tem essa equação aí, ok? Ela é mantida fixa, né? A carga de prova também fica fixa naquele instante ali, naquela posição também. Então, a energia potencial depende da quantidade de coulombs que tem a carga grande, a quantidade de coulombs que tem a carga pequena, depende das propriedades elétricas do meio, que é a K, constante eletrostática no vácuo, e depende da distância, mas agora já não é ao quadrado, tá? Igual o potencial elétrico, também não era a distância ao quadrado, tá bom? Então, o que significa isso? O que significa, então, energia potencial elétrica? Olha, se eu olho para esse sistema que apareceu aí, composto por duas, né, aqui, esse sistema aqui, né, por dois objetos carregados, o que significa existir entre eles uma energia potencial elétrica? Bom, significa que em qualquer momento, né, essa energia potencial elétrica pode virar uma energia cinética, entendeu? Produzir um movimento da carga. Isso é muito interessante, porque aí a gente já começa a entrar no domínio da eletrodinâmica, não mais eletrostática, tá? Ou, né, se for uma outra configuração para o sistema, isso pode virar uma energia potencial gravitacional, por exemplo, tá bom? Então é isso que a gente precisa compreender sobre energia potencial elétrica, tá? Como eu disse no início, é bastante abstrato, pouca aplicabilidade assim direta, né? Mas a gente vai ver que é muito importante em muitos casos aí científico-tecnológicos, tá bom? Mais adiante. Bom, agora a gente já tem condições de definir, né, e conceituar o potencial elétrico, tá? Bom, vocês se lembram na aula passada que as observações do Faraday lá no laboratório que ele trabalhava, né, evidenciavam que a região em torno de um corpo carregado eletricamente apresentava aquelas linhas radiais ali, desde que o corpo tivesse uma forma pontual, né, puntiforme, que a gente chama. Entendeu? Outras configurações geram linhas também, mas de outras formas, tá bom? Então, do lado esquerdo aí, eu tenho uma representação de uma observação real. E do lado direito já tem uma modelagem, né, que são as linhas de força ou linhas de campo, né, que o Faraday observou e sistematizou, ok? Essas aí são para uma carga positiva, né, por isso que a gente representou as setas
divergentes, ok? Bom, pega um ponto ali, nessa região de campo elétrico, tá? Pega um ponto ali. Por definição, tá certo? Então, a definição de potencial elétrico, tá? Primeiro, quero dizer para vocês que potencial elétrico é uma propriedade do ponto, assim como o vetor campo elétrico, que a gente falou na aula passada, também é propriedade do ponto. Então por que a gente descreve duas propriedades para um ponto, professor? Bom, o campo elétrico é quando a gente está interessado no caráter vetorial do campo, né? O que seria o interesse no caráter vetorial? Saber qual é a força, qual é a direção da velocidade adquirida, qual é a aceleração, né, que uma carga vai adquirir se você colocá-la naquele ponto P1 ali. Aí você vai utilizar a descrição vetorial de um campo magnético, de ponto a ponto, de um campo elétrico, desculpa, de ponto a ponto. Essa descrição vetorial é o vetor campo elétrico. Mas, por outro lado, aqui, se a gente estiver interessado na energia que vai desprender, né, a energia necessária para aproximar, enfim, se a gente estiver interessado no trabalho, que são grandezas escalares, a gente faz uma descrição escalar. Então, vamos lá. O potencial elétrico de um ponto no entorno de uma carga é definido como a energia potencial elétrica adquirida por uma carga colocada naquele ponto ali por unidade de carga. Então a equação está aí, que eu estou querendo dizer que o potencial, né, o potencial, ele é obtido a partir da energia potencial elétrica adquirida ao se colocar a carga nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Por unidade de carga, tá certo? Bom, com isso, a descrição matemática do potencial, tá? Ela fica com essa equação aí. Por que, professor, que fica com essa equação aí? Bom, eu vou dizer para você por que fica. Porque, olha, então o potencial vai ser K, Qzão, Qzinho sobre D, que é a equação da energia potencial elétrica que a gente viu no slide anterior, divididos por Q. Cortou Q, obteve uma equação matemática para o potencial elétrico, tá? Então, isso é uma coisa interessante. Repara que o potencial elétrico depende do valor da carga e da distância que o ponto está em relação a essa carga. Então, se for essa simetria circular aí, tem um resultado muito interessante. É que todos os pontos sob essa curva, né, que eu desenhei aí, todos têm o mesmo potencial. Por isso que essa curva é chamada de, na verdade, é uma superfície, tá? Porque isso é um problema tridimensional, só que é difícil de representar num plano, né? No caso aqui o slide. É uma superfície equipotencial, tá certo? Bom, então é isso. Essa superfície equipotencial, ela tem muitas aplicações que a gente vai ver mais adiante, tá? Vou dar um exemplo aqui, agora para a gente poder fazer uma pequena revisão entre campo elétrico e potencial elétrico. Bom, lembra que campo elétrico é um vetor, ok? E o potencial elétrico é um escalar, tá bom? Então, olha, aqui eu tenho 5 figuras. Eu vou fazer para 2 delas. Depois você pode fazer para as outras 3, ok? Bom, essas cargas são todas iguais em módulo, né? E as que forem negativas têm um sinal de menos. As que forem positivas não tem sinal nenhum, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar essa aqui, ó, a primeira. Eu quero descobrir se no centro, aqui, ó, tá certo? Se nesse centro aqui, o vetor campo elétrico é nulo e se o potencial elétrico é nulo. Então vamos lá, pessoal. Olha, nesse ponto aqui, eu vou ter como vetor campo elétrico resultante, tá? O somatório vetorial dos vetores campo elétrico de cada uma dessas cargas aqui, ó.
tá? Vou chamar essa aqui de carga 1, essa aqui de carga 2, essa aqui de carga 3. Tá certo? Bom, então vamos lá. Devido à carga 1, no centro aqui dessa figura, a gente vai ter um vetor campo elétrico que vai apontar para a carga, porque ela é negativa. Então, a convenção é que quando a carga é negativa, o vetor campo elétrico aponte para ela. Então, aqui ó, eu tenho o campo elétrico 1 devido à carga 1. Já aqui em cima, a carga 2 e a carga 3 são cargas positivas. Tá certo? Então, lembrando que se as cargas têm o mesmo módulo e aqui nós temos uma simetria circular, então a distância é a mesma, ó, vetor campo elétrico lá da aula passada. Ele depende da quantidade de coulombs e da distância, elevado ao quadrado. Então, como a distância é igual e a carga é igual, eu vou ter um terceiro vetor aqui que aponta para fora, que é devido a E2, e um outro, falei terceiro, mas é segundo, tá? E um outro vetor aqui, ó, devido a E3. Então, veja bem, aqui, se a gente somar esses três vetores, a gente vai obter um vetor resultante, né, que vai apontar para baixo e que vai ter uma intensidade igual ao triplo de um desses vetores. É uma soma vetorial. Então, a gente já diz que aqui não, aqui o vetor não é nulo. E o potencial? Bom, deixa eu apagar essa figura aqui, espera aí. Deixa eu apagar aqui, vai ficar melhor, tá certo? Então, a gente já viu que o vetor não é nulo, ok? E o potencial? Bom, o potencial, minha gente, volta para cá. O potencial é uma grandeza escalar. E a equação dele, como a gente viu em slides anteriores, é K, Q sobre D. Então, também depende da carga, também depende da distância, mas já não é mais ao quadrado, tá? Mas, de qualquer forma, o potencial aqui no ponto A, tá? O potencial no ponto A, ele vai ser igual ao potencial criado pela carga 1 mais o potencial criado pela carga 2 mais o potencial criado pela carga 3. Tá certo? Bom, como essas cargas têm mesmo módulo e a mesma distância, então esses potenciais também vão ter o mesmo módulo, só que tem uma carga que é negativa aqui, tá? Então, vou dizer assim, ó, que lá no ponto A, eu vou ter o potencial devido à carga 1, vou chamar agora de 1 essa aqui, ó, de 2 e de 3, mais o potencial devido à carga 2, menos o potencial devido à carga 3. Como todos são iguais, olha, eu vou cortar esse com esse e eu vou dizer que o potencial de A é igual ao potencial de uma dessas cargas aí qualquer. Ou seja, a gente viu que o vetor campo elétrico é diferente de zero e o potencial elétrico também é diferente de zero, nessa primeira aqui. Tá bom? Vou fazer agora essa terceira aqui. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, me manda uma mensagem aí que a gente conversa mais sobre isso. Tá? A mesma coisa aqui. Olha, eu vou chamar essa aqui de 1, 2, 3, 4. Começar pelo potencial. Potencial ali no ponto E vai ser igual ao potencial da carga 1, mais o potencial da carga 2, mais o potencial da carga 3, mais o potencial da carga 4. Uma soma escalar, tá certo? Como esses potenciais são iguais, olha, eu tenho um positivo que vai se anular com um negativo, e tenho um positivo que vai se anular com um negativo. Então, nesse caso aqui, o potencial resultante, sim, ele é nulo, tá? E o vetor campo elétrico vai ser nulo também? Deixa eu apagar aqui para aproveitar o espaço. O que vocês acham? O vetor também vai ser nulo? Bom,
Essa carga 1 aqui vai criar um vetor apontando para cá, que eu vou chamar de vetor E1. Essa carga 2 aqui vai criar um vetor apontando para cá, que eu vou chamar de E2. Essa carga 3 aqui vai apontar um vetor, vai criar um vetor que vai apontar para lá, que eu vou chamar de E3. E essa carga aqui, 4, vai criar um vetor apontando para cá, que eu vou chamar de E4. Tá certo? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Vou botar um azul. Se eu somar E2 mais E4, eu vou obter um resultante assim. E se eu somar E1 mais E3, eu vou obter um resultante assim. E se eu somar esses dois, pela regra do paralelogramo, ok, eu vou ver que o meu vetor resultante vai apontar para cá. Tá certo? Deixa eu apagar aqui, só para a gente entender como é que ficou o resultado, tá bom? Olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma situação cujo potencial é nulo, tá certo? Então, eu vou dizer que nesse ponto E aqui, o potencial é nulo, mas o vetor campo elétrico não é nulo, tá certo? Então, é isso, entendeu? O que significa isso? Que muitas vezes, apesar de você ter um vetor campo elétrico no espaço, o potencial de um ponto ele pode ser nulo, tá bom? Não tem que ter os dois, não. É isso, façam os outros 3 aí como exercício, ok? Para aprender um pouco sobre vetor, sobre soma de vetores, um pouco sobre potencial e um pouco sobre campo elétrico, tá bom? Agora a gente vai ver qual é a relação entre potencial elétrico e campo elétrico. A gente já viu anteriormente que a gente tem aí uma carga, né, positiva aqui, ó, que cria um campo elétrico, não é isso? Aí a gente representa com algumas setas aqui, tá? E que existem superfícies para as quais todos os pontos têm o mesmo potencial elétrico. Essas superfícies são chamadas de equipotenciais, tá? Bom, quando uma superfície equipotencial intercepta aqui uma linha de campo, as duas formam um ângulo de 90 graus, tá bom? Agora, aqui é a superfície equipotencial, né, que é uma figura que está representando as superfícies equipotenciais de uma carga pontiforme. E se a gente tiver duas cargas, como aqui nesse exemplo? Né? Aqui a gente tem duas cargas, tá vendo? Né? Aqui a gente só tem uma carga, aqui a gente tem duas cargas. Olha, nesse caso aqui é a carga positiva. Por que eu sei que é a carga positiva? Opa, com vermelho não dá, né? Vou botar preto aqui. Por que eu sei que a carga é positiva? Porque as linhas de campo estão saindo dela. E aqui eu tenho a carga negativa. Como é que eu sei que a carga é negativa? Porque as linhas de campo estão entrando nela, ok? Isso aqui, essas duas cargas mantidas fixas, é o que a gente chama de dipolo elétrico, tá? Tem muita aplicabilidade, tanto científica como tecnológica, para dipolo elétrico. Por exemplo, vocês conhecem alguma molécula que tenha um comportamento de um dipolo elétrico? Sim, claro que vocês conhecem a molécula de água, né? A molécula de água ela é composta por um oxigênio e 2 hidrogênios, ok? E ela é um dipolo, ela fica mais positiva de um lado e mais negativa do outro, ok? Formando um dipolo aqui, tá bom? Outra coisa, então isso aqui é uma aplicação científica e tecnológica. Vocês já viram uma bateria? Né? Uma bateria ela tem lá os terminais, também chamadas de Born. Tem um terminal positivo e um terminal negativo. Okay? Então, nessa região aqui se forma um campo elétrico, muito semelhante a esse aqui, né? Um campo elétrico de um dipolo. Okay? E nesse campo elétrico de um dipolo passam as superfícies equipotenciais, que estão aqui, ó, tá vendo? Ó,
tanto em torno da carga positiva como em torno da carga negativa. Isso aqui não acaba não, tá, pessoal? Tem outras aqui, é só uma questão de não poluir muito a figura, que a gente limitou ali, desenhou só 3, tá bom? Então, se a gente extrair só as superfícies equipotenciais, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Olha. A gente tem, por simetria, né, linhas com uma quantidade de volts de mesmo módulo, apenas com sinais contrários. Porque como o potencial é escalar, né, a equação dele já diz para a gente que o sinal dele, o sinal do potencial, depende do sinal da carga. Ok? Então isso é muito interessante, é um resultado muito interessante, tá? Agora tem uma outra coisa que é muito interessante também, que assim, por conta do campo de força elétrica ser um campo conservativo, tá bom? Se eu pego uma partícula que esteja, uma partícula carregada, né, que esteja aqui, ó, no ponto A, e levo ela até o ponto B, lembra daquela primeira figura lá? Eu tenho que fazer uma força, né? Eu tenho que exercer forças aqui para poder deslocar essa partícula do ponto A para o ponto B. Mas eu posso fazer isso por caminhos distintos. Eu posso fazer isso por baixo, eu posso fazer isso por cima. Ok? Posso dar uma volta maior aqui se eu quiser. Ó. Tá? Posso vir por aqui, por esse outro lado aqui. Ó. Ok? Olha, em todos os casos, é isso que está escrito aqui. Ó. Em todos os casos. O trabalho realizado por aquela força independe da trajetória. Depende apenas da diferença de potencial entre os pontos A e B. Unicamente. Tá? Isso é que é o trabalho realizado por força em campo conservativo. Tá bom? Então, aí está a primeira definição importante, que é a definição de diferença de potencial. Tá? A conclusão que a gente chega, na verdade, é que é mais importante você saber a diferença de potencial entre dois pontos do que o potencial de um ponto. Tá bom? É muito mais importante. É tão importante que a essa grandeza, né, diferença de potencial, a gente atribui um símbolo, que é o símbolo U. Né? Então, ó, o potencial de A menos o potencial de B é igual à diferença de potencial entre A e B. Tá certo? Ou seja, volto a dizer aqui, é muito mais importante você saber qual é a diferença de potencial entre dois pontos do que o potencial de um ponto, tá bom? A maioria dos exercícios ali, dos problemas reais, né, de eletricidade, a gente sabe a diferença de potencial entre dois pontos. A gente não sabe quanto é o potencial de um ponto nem o potencial do outro ponto. Por exemplo, você está lá na tomada. Né? A tomada você tem lá uma medida que diz, né, que são 127 volts. Essa medida é a diferença de potencial entre uma e outra. Eu não sei quanto é o valor de cada potencial. Na verdade, até sei, porque um desses terminais aí, ele fica ligado à Terra, né? E o potencial elétrico da Terra é zero. Tá? Então, isso aí a gente vai ver mais adiante na resolução dos exercícios. Ok? Mas não necessariamente precisa saber se for 220 volts, por exemplo. Entendeu? Um é menos 110, a outra é mais 110. Tá? Então, quer dizer, o mais importante é você saber a diferença de potencial do que o potencial de um único ponto. Tá bom? Isso está dito aí. Tá bom? Muito importante. Então, vamos lá, vamos em frente. Agora a gente vai falar sobre a diferença de potencial em campo elétrico uniforme. É o último tópico aqui, tá bom? Bom, o que é um campo elétrico uniforme? Olha, existe um dispositivo que é chamado de capacitor. Né? O mais primitivo de todos é um capacitor de placas paralelas. Ok?
E aí a gente está representando essas placas paralelas, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. Como as linhas de campo saem dos corpos carregados positivamente e entram nos corpos carregados negativamente, aí se forma essa configuração de linhas de campo. Então repara, se essas linhas de campo são paralelas, e têm a mesma intensidade, mesmo tamanho, a gente diz que ali dentro, naquela região, existe um campo elétrico uniforme. Tá? E o campo elétrico uniforme ele tem muitas aplicações científico-tecnológicas também. Tá? Uma delas é o experimento de Millikan, aquele experimento que determinou a razão carga-massa do elétron, um experimento histórico, assim, muito importante para a gente compreender o mundo material, em particular o mundo microscópico. Tá? Bom, mas para não ficar complicando o desenho, simplesmente assim, tá bom? Simplesmente desse jeito. Tem as duas placas aí, uma positiva do lado esquerdo, uma positiva do lado direito. Tem os dois pontos, ponto A e ponto B. Esses pontos estão separados por uma distância D. E sobre esses pontos passa uma equipotencial, cada um desses. Então tá lá, esse é o nosso problema. Eu consigo demonstrar para vocês que a diferença de potencial entre os pontos A e B, desculpa, faltou colocar aqui A e B, é a distância entre A e B vezes a intensidade do campo elétrico uniforme, ok? Como é que a gente faz isso, pessoal? Eu vou lembrar aqui rapidamente para vocês, tá bom? Vocês se lembram que o módulo do campo elétrico é determinado pela força dividida por unidade de carga. Logo, essa força elétrica também pode ser definida como o campo elétrico vezes a carga. Ok? Vocês se lembram que o trabalho realizado por uma força é igual ao módulo da força vezes a distância. Tá certo? Então, juntando essas duas equações aqui, eu vou obter o seguinte, que o trabalho realizado, desculpe, estou com pouco espaço, tá? É a força, que é o campo elétrico, vezes a carga, vezes a distância. Ai, caramba. Não sei por que dá esse bug toda hora. Essa apresentação tem muito que evoluir ainda isso. Vamos lá, voltando aqui, tá bom? Desculpem aí. Bom, onde eu estava então? Deixa eu pegar aqui caneta preta de novo. Isso, vezes D. Ok? É isso aí. Então, tá lá. Olha, se o trabalho é a força vezes a distância... Peraí. Deixa eu pegar aqui. Aquela bugada me tirou o fio da meada. Bom, que é D. Isso. E a gente viu no slide anterior que o trabalho também é Q vezes a diferença de potencial. Tá? Então, olha, eu vou chamar essa aqui de equação 1, que está no slide anterior, e vou chamar essa aqui de equação 2. Tá? Se a gente pegar aqui e igualar que U é igual a E Q D. Vou cortar o Q daqui com o Q de lá, vou achar que o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico uniforme vezes a distância entre aqueles dois pontos é igual à diferença de potencial entre os pontos. Tá? Então, essa é uma equação com muita aplicação aí no experimento de Millikan. Também tem aquele outro experimento que é o de Rutherford também, utiliza isso aí. Tem alguns dispositivos que aceleram cargas elétricas, que a gente vai fazer alguns exercícios ali, que também utilizam essa equação simples aí de campo elétrico uniforme. Tá bom?
mas isso vai para a lista de exercícios e a resolução depois vai ser feita para quem tiver dúvida, entrar em contato comigo. Pode mandar mensagem aí, entre em contato comigo. Vamos lá, um exemplo para finalizar essa aula, tá? A figura, ela representa linhas de força de um campo elétrico uniforme e 4 superfícies equipotenciais, separadas pela mesma distância B. Então você tem aqui uma carga mais Q, tá certo? Essa carga mais Q deslocada nesse campo, ela vai ganhar mais energia em qual situação? Bom, primeiro deixa eu dizer aqui para vocês. Se o campo elétrico tem essa configuração aqui, é porque desse lado aqui a gente tem algo que se assemelha a uma placa carregado positivamente, ok? E aqui a gente vai ter algo que se assemelha a uma placa carregado negativamente, ok? Então vamos fazer o teste. Olha, vocês sabem que a energia potencial eletrostática ou elétrica, ela depende do produto entre as duas cargas, ok? E vai depender também do inverso da distância. Mas você também se lembra que a energia potencial elétrica, ela pode ser o potencial vezes a carga. Tá? É definição de potencial. Potencial é a energia potencial por unidade de carga. Ok? Então, você também se lembra disso aqui. E você também se lembra que o potencial, ele é uma grandeza escalar, tá certo? Então, vamos pensar aqui só nesse lado positivo, mais Qzão. Ok? Potencial, ele depende do Qzão e inversamente da distância. Então, quer dizer, quanto mais distante dessa carga que está criando esse campo uniforme aqui, quanto mais distante tiver, menor vai ser o potencial. Tá? E como o potencial é uma grandeza escalar, tá? Quanto mais próxima aqui da placa negativa, menor vai ser o potencial. Tá? Porque aí ele vai ser menos KQ sobre D. Ou seja, em módulo, quanto mais próximo aqui da negativa, o valor vai subindo. Mas só que tem um sinal de menos aqui. Tá bom? Ou seja, o que eu quero dizer aqui para vocês é que o potencial da superfície 1 é maior que o potencial da 2, que é maior que o da 3, que é maior que o da 4. Tá certo? Então, vai adquirir maior energia potencial elétrica aquela carga que se deslocar mais para a esquerda. Aí a gente vai caçar aqui qual a opção que é a correta. Entendeu? O maior potencial é o 1. Entendeu? A carga é positiva, que isso fique claro. Se fosse carga negativa, seria o contrário. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver qual é a opção que produz o maior deslocamento. Bom, se for de V1 para V3, o que vai acontecer se for de V1 para V3? A energia, o potencial vai diminuir, logo a energia vai diminuir também. Então, essa aqui está fora, porque ele quer saber qual ganhará. Nesse aqui vai perder. De V2 para V4. De V2 para V4 vai perder a mesma quantidade que perdeu aqui no item A. Entendeu? Pelo mesmo motivo. Tá certo? De V4 para V2. Opa, de V4 para V2, a letra C, ganhou. Digamos assim, ganhou duas quantidades. Tá? De V4 para V1. Opa, de V4 para V1, até agora é a maior, porque ganhou uma, duas, três quantidades. Estou chamando quantidades os ganhos de potencial, por conseguinte, os ganhos de energia potencial elétrica, tá? Entre uma equipotencial e a outra, porque essas distâncias aqui são iguais.
Está definido aqui embaixo, ok? Então, de V1 para V4, por enquanto, é essa aqui. De V3 para V1, de V3 para V1 vai ganhar também, mas não vai ganhar tanto quanto de V4 para V1. Então, você pode marcar essa opção aqui sem medo de errar. Espero que com isso vocês tenham compreendido um pouco melhor essa física que é realmente, de fato, muito abstrata, tá? Mas é muito importante para a gente poder entender aqui o funcionamento, né, de vários dispositivos. Desculpa, estou dando uma barbeirada aqui, mas não é culpa minha não, é porque não está indo. Eu quero voltar para cá, né, assim, para essa câmera aqui. Então, pessoal, é isso, tá bom? Ficou essa aula aí para vocês, né? É um conteúdo bastante abstrato. Lá na nossa sala do Classroom, eu vou colocar também textos, né, relativos a essa parte para vocês lerem. Vou colocar também uma lista de exercícios, tá bom? E assim, aquela dinâmica, né? Dúvida, entre em contato comigo por onde quer que seja, tá bom? Aí a gente marca uma conversa aí para sanar a dúvida. É isso, pessoal. Um abraço. Fiquem na paz.